começa o mais velho, né? Não é justo? Exatamente o que a gente estava falando. Exatamente. Eu fiz 39 e ele fez 51, então... É verdade, é verdade. Ele fez 49 e eu 61. Olha aqui, ambos agora que eu me dei conta, ambos de março. Como é que é a história? Só tem alguns meses que tem alguns caras bons. Outubro tem Pelé, Maradona e Garrincha, março tem você. É o Ayrton Senna. E o Ayrton Senna era de março? Olha aqui. Vamos falar um pouco sério. Também não ia ter só cara bom, né? Não, é evidente. Vamos falar um pouco sério aqui. Então, temos aí os dois maiores eventos da humanidade para acontecer no Brasil. A Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Como é que eu olho para esses dois eventos? Eu acho, por um lado, que o Brasil tem todas as condições para ser sede de uma Copa do Mundo. Já achava isso antes, passei a achar ainda mais depois que fui cobrir a Copa na África do Sul. Então, aquilo que era uma intuição, se a África do Sul pode, o Brasil pode também, virou uma constatação, até em função da Copa, digamos, medíocre do ponto de vista de organização, que foi feita na África do Sul, na minha maneira de ver as coisas. E acho que o Brasil está pondo o carro adiante dos bois no que diz respeito a ser sede de uma Olimpíada. Aí por quê? Porque eu não vejo sentido em país algum, sem nenhuma cultura olímpica, ser sede de uma Olimpíada. Alguém poderá dizer, bem, mas sediando uma Olimpíada, quem sabe comecemos a ter uma cultura olímpica. E eu recuso essa ideia, na medida em que, para mim, é muito evidente que um país que nem sequer tem uma política esportiva que possa ser tratada como tal, que saiba o que quer ser quando crescer em matéria de esporte, não pode se arvorar fazer uma Olimpíada. É claro que eu, como qualquer pessoa, fico vibrando quando vejo um brasileiro ganhando uma medalha. Mas acho, ao mesmo tempo, que se a gente não tiver um olhar crítico para o país da gente, a gente não faz com que esse país fique melhor. O Brasil achar que pode concorrer com nações que há anos e anos e anos e anos têm uma política esportiva é botar o carro diante dos bois. O Brasil, antes de mais nada, tinha que pensar em esporte como fator de prevenção de saúde. Há um dado da Organização Mundial da Saúde que revela com clareza que a cada dólar que você investe em massificação esportiva, no que se chama tecnicamente de democratização ao acesso da prática esportiva, cada dólar que você investe nisso, você poupa 3 no Ministério da Saúde. Você poupa 3 na saúde pública. E o Brasil é um país doente, nós sabemos. O Brasil é um país que, de novo, está se debatendo contra a dengue. Né? Então, a gente imaginar que a gente possa fazer frente a países que têm esses problemas todos já resolvidos é uma pretensão que não nos cabe. Agravado pelo fato, e aí eu vou me referir a uma coisa que não aconteceu no século passado, mas aconteceu 4 anos atrás, que a gente acaba de vir dos Jogos Pan-Americanos no Rio, sabendo do escândalo que foi aquilo, onde se prometeu gastar 400 milhões de reais de dinheiro público, gastou-se 4 bilhões de reais em dinheiro público, 10 vezes mais. Onde se prometeu deixar legados como despoluir a Baía da Guanabara, a Lagoa Rodrigo de Freitas, e se construiu o metrô Jacarepaguá-Galeão, e não se fez nenhuma coisa, nem outra, nem outra. E aí você olha, e o TCU fez lá todas as denúncias e mostrou que aquilo tudo era superfaturado, que foram feitas muitas obras sem licitação, com prazos de emergência, porque, enfim, as coisas estavam atrasadas. Mas, pelo menos tínhamos alguns equipamentos já preparados para as Olimpíadas, se viéssemos a ganhá-las. Entre eles, por exemplo, o Conjunto Aquático Maria Lenk.
E aí você fica sabendo, depois que ganha a candidatura olímpica, que o conjunto aquático Maria Lenk não tem capacidade para as provas de natação como a exigida pelo Comitê Olímpico Internacional. Razão pela qual o conjunto aquático Maria Lenk servirá como aquecimento para as provas de natação, para os jogos de polo aquático e saltos ornamentais. Aí você sabe que construiu-se no Rio o mais moderno estádio de futebol do país, que é o Engenhão, onde há uma dificuldade brutal para chegar e outra brutal para sair. Mas nem sequer se cogita a utilização desse estádio na Copa do Mundo, que vai se dar daqui a 3 anos. Em compensação, demole-se o Maracanã, praticamente, a um custo inicial prometido de 600 milhões de reais, e a essa altura, segundo o governador do Rio, Sérgio Cabral, já estamos falando em 1 bilhão e 100 milhões de reais. E aí você descobre que é mais caro reformar o Maracanã do que construir o Fielzão, aqui em Itaquera. E outro dia eu convenci minha mulher disso. Ela propôs uma reforma lá em casa. Eu falei, não, vamos construir uma casa nova. Vamos fazer uma casa nova que sai muito mais barato. E fui ao BNDES, pedi lá e pedi também uma time-mania. Eu tinha uma dívida, entendeu? E eu pedi para me darem uma time-mania para ressarcir a dívida que eu mesmo fiz, como fizeram com os cartolas do futebol, não é? Sem exigir nada de contrapartida. Bom, aí vem o presidente da FIFA e pisa no nosso calo e manifesta preocupação pelos atrasos que ele verifica. E diz que o Brasil está mais atrasado do que estava a África do Sul neste mesmo momento, há 3 anos da Copa do Mundo. Agora mesmo, um colega de vocês, aqui da TV Uninove, me fez essa pergunta. Se justificava-se a preocupação do senhor Joseph Blatter. Independentemente de ele ter qualquer tipo de motivação política, porque já não se dá tão bem quanto se dava com o presidente da CBF, basta se pôr no lugar dele. Então eu moro em Zurique, na Suíça. Eu sei que lá no Brasil, que vai ser a sede da Copa daqui a 3 anos, se diz que a cidade que vai abrigar o jogo de abertura da Copa é a cidade de São Paulo. Muito bem, faz todo sentido. É a cidade mais importante do Brasil. É justo que seja lá. Cidade mais bem aparelhada do ponto de vista hoteleiro. É justo que seja lá. Mas aí ele sabe também que o estádio previsto para abrigar este jogo de abertura nem sequer começou a ser construído. Ainda tem os dutos da Petrobras que tem que tirar. E aí, gente, vocês olham e constatam que o Morumbi, que há 50 anos serve o futebol mundial, não é o futebol brasileiro apenas, é o futebol mundial. Sede de jogos da seleção brasileira e eliminatória de Copa do Mundo, sede de diversas decisões de Libertadores da América, com o São Paulo e sem o São Paulo, com o Palmeiras, com o Santos. Que jogam esses torneios menores? Corinthians jamais se passou por isso, vamos deixar claro. Uma bobagem. Torneios cucaracha.